O governo norte-americano está desesperado e ataca as finanças descentralizadas de forma enlouquecedora. Vê que professor, que conhecimento enriquece. Fala, povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir aqui um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês de um assunto muito importante, muito sério, e que sinceramente isso já acontece desde os primórdios da blockchain, antes do surgimento do Bitcoin. Na verdade, desde a época do ouro, tá? Os Estados Unidos sempre quis aí, né, de alguma forma, tá controlando tudo aquilo que acontece, principalmente com o poder, com a questão do dinheiro, com a questão de saber tudo o que você tá fazendo. Eu falo Estados Unidos, mas isso é qualquer governo, tá, pessoal? Uma coisa é fato e uma coisa é verdadeira, que nesse momento a guerra tá declarada literalmente com o DeFi, né, com as finanças descentralizadas, com todas as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, principalmente porque eles estão desesperados, né? A gente vê que as moedas fiduciárias, os papéis moeda que são aí, né, impressos diariamente, estão perdendo valor, os bancos estão fechando, grandes instituições e empresas estão falindo, e a gente sabe que a grande saída são as finanças descentralizadas e as criptomoedas. Eu mais uma vez ressalto, falo isso no meu Instagram todo dia. Você é maluco de não estar comprando pelo menos um pouco de Bitcoin na sua carteira. Se você ainda não utiliza a Web3, se você não utiliza criptografia assimétrica, se você nem sabe o que é isso, pelo amor de Deus, entra lá no meu grupo do Telegram, entra no meu Instagram, para eu poder te ajudar, porque o mundo tá evoluindo demais, as pessoas estão perdendo muito tempo com o passado. Se a gente pegar na quebra de 1929, na crise de 29, né, que durou anos lá nos Estados Unidos, e depois fizeram acordos, principalmente no sentido de que o dólar seria a moeda principal entre os mercados internacionais, e que o ouro, que o governo norte-americano, né, o Federal Reserve, tinha acumulado em suas finanças, poderia ser trocado por 35 dólares a onça. Grandes governos começaram a perceber que o ouro começou a se valorizar muito. Eles começaram a tirar o ouro, né, da proteção que existia lá nos fundos do Federal Reserve, e com isso eles encerraram esse acordo, né, que é o de Bretton Woods. Eles encerraram esse acordo de uma hora para outra, porque eles perceberam que algo ia dar ruim, né? Que eles iam começar a perder toda a base de ouro que eles possuíam e o dólar estava caindo cada vez mais. E na ideia deles, na ideia dos grandes banqueiros, pessoas ricas dos Estados Unidos, eles diziam que o dólar naquela época, isso em 1929, 31, 32, 1940, ele chegaria a valores muito maiores do que o ouro. Na época estava 25 dólares a onça, depois foi para 20 dólares a onça, depois 35 dólares a onça, e depois não foi segurando mais, 150, 400, hoje aí tá 2.000 dólares a onça do ouro. Então eles estão com muito medo porque o Bitcoin é o ouro digital. E eles sabem que cada ano que passa, o Bitcoin, mesmo desvalorizando o que desvalorizou nesse último ano passado, ele tem um preço absurdo, né? Hoje um Bitcoin vale, média aí, estamos vendo agora aqui, ó, 27.862 dólares, né? Um Bitcoin que até então eles diziam que nunca ia existir, que dinheiro digital é coisa de piramideiro, aquela coisa maravilhosa. E agora eles colocaram aqui, pessoal, olha só a coisa mais linda, a avaliação de risco financeiro ilícito de finanças descentralizadas, né? Então agora eles vão atacar com muita força o mercado DeFi, principalmente com o Ethereum também, o CVM também aqui no Brasil pegando pesado em cima do Ethereum, quero fazer um vídeo a respeito disso, para as pessoas entenderem, né, o porquê que a CVM quer incluir o Ethereum nesse sentido, principalmente na situação de staking dele. E eles estão falando aqui, ó, Coreia do Norte, criminosos estão usando o serviço DeFi para lavagem de dinheiro, declara Tesouro dos Estados Unidos. Rapaziada, eu não sei se eles sabem, né, mas lavagem de dinheiro acontece e sempre vai acontecer.
tanto no mercado DeFi como no mercado tradicional, só que eles estão colocando aqui o DeFi como o capeta, né, o demônio do negócio. E eu vou colocar aqui para vocês, lá no meu grupo do Telegram, tá? Eu vou colocar esse arquivo em PDF totalmente traduzido do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Federal Reserve, né? Falando a respeito disso, deixa eu dar uma aumentadinha aqui para vocês. Deixa eu aumentar que tá bem pequeno. E, cara, não tem como eu ler tudo, tá? Então, a única coisa que eu quero que vocês entendam, assim, é que eles vão tentar atacar de todas as formas o mercado descentralizado. Eles morrem de medo da criptografia assimétrica, eles criticam demais a criptografia assimétrica, códigos abertos. Então o código fonte aberto eles criticam muito, né? Como se isso fosse um problema, pelo contrário, é uma grande solução para que seja público e, acima de tudo, para que as pessoas utilizem sempre esse código fonte para melhorar, para fazer outras vertentes, outras construções. Então ele coloca o seguinte, ó, que essa avaliação de risco explora como os atores ilícitos estão abusando de que a comunidade chamamos de serviço financeiro descentralizado. Então, o primeiro parágrafo já fala de DeFi e reparem que ele já coloca aqui, tá? Coisas assim, já no primeiro momento, colocando a palavras aí, então, por exemplo, aqui, ó, crimes cibernéticos da Coreia do Norte, estão usando DeFi para transferência e lavagem de seus rendimentos ilícitos, né? Então, somos os bonzinhos, somos os Capitão América, né? Então nós vamos salvar o mundo, e é por isso que a gente é contra, porque a gente não quer, né, que os governos utilizem de atos terroristas, né? Realmente é algo que, meu, não dá mais, assim. Então quando a pessoa me pergunta, Fernando, você é cyberpunk? Ah, cara, sei lá, com certeza eu sou, mano. Porque eu não consigo mais cair nisso, sabe? No populismo também, que existe principalmente aqui no Brasil, das pessoas acreditarem que os governos estão aqui querendo te ajudar, né? Eles não estão aqui. Na verdade, o que eles querem, tá, pessoal? Colocando como atores ilícitos, então eu sou um ator ilícito, né? Porque eu utilizo DeFi a todo momento. Eles querem controlar, eles querem saber tudo o que você está fazendo. Eles querem que você pague imposto de tudo que você faça, eles querem saber, eles querem terceirizar qualquer coisa que chega a você, né? Através da Web 2 era assim, com a Web 3 já não é mais, e é por isso que eu sou tão fã da Web 3, né? Nos Estados Unidos, a lei do sigilo bancário e regulamentos relacionados impõem obrigações a instituições financeiras, blá, 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 mesma história de sempre, né? Lembrando que os Estados Unidos foi considerado o maior escândalo da história de Bretton Woods, né? Que quando eles encerraram um acordo de um dia para o outro, não permitiram mais que os governos conseguissem tirar o ouro da sua base lá no Federal Reserve, né? E tinham que tirar em dólar. São um bando de safado, cara. Eu não aguento isso. Isso aqui me revolta muito, tá, pessoal? Então, assim, se você quiser depois ler por completo, tá? Eles estão criticando o código-fonte aberto, eles estão criticando o sistema DeFi, falando que as finanças descentralizadas são responsáveis por crimes, são responsáveis por lavagem de dinheiro, que eles precisam regular, fazer um sistema de regulatório correto para que tudo dê certo, a capacidade de usar dados da blockchain pública, além do desenvolvimento de soluções de conformidade voltado ao setor de serviços DeFi, ou seja, eles querem, né, coordenar todo o sistema de finanças que... Pô, se eles vão coordenar, não é finança descentralizada, vai ser finança centralizada, então cara, é brincadeira, velho. Ai, meu Deus, então vai ser CeFi, não vai ser mais o DeFi, né? Então, pessoal, vai ter tudo aqui, tá? Então, se você depois quiser dar uma lida, não tem nem, né, como eu ficar aqui lendo tudo, né, visão geral, toda essa patifaria que eles estão colocando aqui. Todo mundo acredita que o Bitcoin foi o grande responsável pela mudança, né, inicial da blockchain. Só que, na verdade, antes do Bitcoin, nós tivemos grandes criptógrafos, cyberpunks, grandes cientistas, tecnólogos que tentaram trazer para a realidade o que nós temos hoje. Principalmente com a criptografia assimétrica, que veio muito antes do Bitcoin. Ela veio em 92, 93, tá? E com a criptografia assimétrica, que é o lance de você trabalhar com chaves públicas e chaves privadas, né, você teve uma mudança completa. Graças à criptografia assimétrica, que nós tivemos a blockchain, que nós tivemos o Bitcoin, né? Então eu até coloquei em datas aqui, né? Então você vê, em 76 a gente já tinha algumas direções de criptografias, tá? Que foram até utilizadas em guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial.
Marty Hellman, né, o Whitfield Diffie, que eles falaram muito sobre chave pública, né, questão de um paper, né, porque antes, como não tinha tecnologia para colocar em prática, em 1981, o David Chaum, ele falou de correio eletrônico não rastreável, né, o pseudônimo digital. Em 89, de Gcash, que depois virou o eCash, que nos anos 2000 faliu, que foi um dinheiro que tentou trazer pela primeira vez um dinheiro digital, uma moeda digital. Só que como naquela época, isso em 89 até anos 2000, nós não estávamos com um problema em relação a questões econômicas bancárias, principalmente, a falência de grandes bancos, como o Lehman Brothers em 2008 e problemas imobiliários e empresariais dos Estados Unidos, não deu certo, né, cara? A tecnologia não rendeu, né? Mas é bacana ser falado, né? Então tivemos aí o Hashcash, o Adam Beck, né, que trouxe essa questão de selos digitais para evitar spam como prova de trabalho computacional, né? Isso também foi, inclusive ele é citado pelo Satoshi Nakamoto, né? Evitando a questão de custos, porque imagina só se você não tivesse um custo de transação. Imagina se todas as transações elas fossem gratuitas. Você falou, nossa, que ótimo. Ótimo nada, você ia ter spam o tempo inteiro. A mesma coisa na época da carta, que você tinha que mandar carta para as pessoas, mas você tinha que pagar um selo, né? Senão você ia ficar mandando carta toda hora. Então, pagando o selo, você não mandava toda hora, né? Tinha um custo para isso. Tínhamos aí em 98 o B-Money, né? Do Wei Dai. Cara, esse cara aqui é fenomenal. Ele tá muito envolvido com a cultura cyberpunk também. Então... tem aí a questão da privacidade individual, né? Os cyberpunks que, pô, eles foram essenciais, principalmente nessa questão de luta, né? Pela descentralização, não só pelo dinheiro, mas por tudo ser descentralizado e você não depender mais de nenhuma empresa, de terceiros, e até mesmo de você não ter que mostrar quem você é caso você não queira, né? Em 98, o BitGold, né, de Nick Szabo, que foi um paper sobre ouro digital, que também foi falado pelo Satoshi. Então, quer dizer, a gente teve várias, cara, o Hal Finney, né, provas de trabalho reutilizáveis, né, um paper sobre artigos digitais. Então, cara, tiveram muitos outros projetos anteriores ao Bitcoin. E eu não posso nem deixar de falar também sobre a própria história dos cyberpunks, né? Então, o que é um cyberpunk? Todo mundo acredita que cyberpunk é uma questão colorida, que mistura tecnologia com coisa antiga. Mas, cara, a cultura cyberpunk é um movimento mesmo. Conhecido aí... muito conhecido na época, nos anos 90, né, que consistia num grupo entre 500 e 700 pessoas, criptográficos, né, entusiastas, aí, cientistas também, desenvolvedores, galera que gostava de tecnologia, e o objetivo deles qual que é? Privacidade e segurança, né, então a ideia deles é principalmente apontar contra as medidas impostas pelos governos para regular aí, no caso, a criptografia. Então eles tinham essa ideia, né? Então o fundamento principal dessas raízes principais foi o próprio David Chaum, que eu falei para vocês. Temos também aí o Eric Hughes, temos o Timothy May, que, pô, é um cara, pô, fantástico, velho. O John Gilmer, tá? Juntaram todas essas ideias, esses pensamentos, e até mesmo criaram uma solução chamada de Pretty Good Privacy, né? Que foi a ideia de você conseguir criar uma criptografia, né, criar um endereço criptográfico de qualquer tipo de elemento que chegasse até você, né, através de uma carteira pública, de uma chave pública, e com isso você utilizando aí uma chave privada para descriptografar essa mensagem e ler. Então qual que é a grande importância disso? De você não ter ninguém no meio dessa transação, esse envio da notícia ou de algum elemento, de uma mensagem, para que até mesmo você tenha segurança, privacidade e, acima de tudo, que não tenha alteração daquele tipo de texto ou aquele tipo de elemento que chegue para você. Então, dessa forma, evitava-se a questão de terceiros saberem o que você estava fazendo, né? Então, falando mais sobre essa questão de cyberpunk, a gente tem aqui o chamado de Cyphernomicon, né? Que nada mais era um documento que contém várias preocupações, ideias, recomendações, né? Então, grande parte do pensamento cultural cyberpunk está dentro do Cyphernomicon. Então, assim, o cara idealizador disso tudo é o Timothy C. May, né? O Tim May, que era chamado dessa forma. E o documento, ele expressa a necessidade de criar um sistema de transação anônima.
Então, utilizando novas tecnologias de transações sem que ninguém saiba o que está acontecendo entre você e uma pessoa, que é o que nós chamamos de P2P, né? Então, entre duas pessoas eu consigo criar uma rede, hoje através da blockchain a gente faz isso, né? E que garantirá uma privacidade aos usuários quando realizam suas transações. Além disso, você revelar quem você é caso você queira, e não obrigando você a revelar quem é você, né? Inclusive, eles já estudavam ideias de conhecimento zero que a própria Monero utiliza hoje. Eles já entendiam essa ideia de camada zero, conhecimento zero, de você não saber nem quem está enviando. Então, umas paradas bem heavy metal. Mas eu acho que o que mais marcou essa época cyberpunk, né, foi a questão da criptografia assimétrica. Isso mudou tudo o que nós conhecemos hoje. Então, olha o que o Timothy falou aqui, ó. O que emerge disto não está claro. Eles ainda não sabiam como usar de fato. Mas acho que será uma forma de um sistema de mercado anarcocapitalista que chamo de criptografia anárquica. Olha que legal isso, cara. Onde haverá apenas comunicações voluntárias sem terceiros. Inclusive, ele tem até um manifesto, que é o chamado Manifesto Criptoanarquista, que é um manifesto super curtinho, tá, pessoal? Vocês quiserem dar uma lida, também vou colocar lá no meu grupo do Telegram para vocês os links para você poder acessar. Eu mandei também lá no meu Instagram, falando mais a respeito de qual é a ideia, né, de você criar um sistema descentralizado, né? Então ele fala aqui, né, ó, um espectro está emergindo no mundo moderno, o espectro da anarquia criptográfica. A computação está prestes a fornecer a capacidade de indivíduos e grupos de se comunicarem e interagirem um com os outros de forma totalmente anônima. Duas pessoas podem trocar mensagens, fazer negócios, negociar contratos eletrônicos sem nunca saber um nome real ou identidade jurídica do outro. Isso foi colocado, pessoal, a gente pegar a data desse manifesto, tá? Ele é um manifesto criado aí por Timothy May. Repare que aqui nós temos o e-mail dele, o telefone dele, tudo certinho. Esse manifesto é dos anos 90, tá? Foi quando eles já estavam com algumas tecnologias de criptografia assimétrica, já conseguindo entender essa nova tecnologia, o futuro dessa nova tecnologia. É que para nós, usuários da blockchain, é uma coisa simples, mas para a época foi algo extraordinário que mudou tudo que nós conhecemos. Então olha o que ele coloca aqui, ó, até de conhecimento zero, criptografia de chave pública, né? Ó, a tecnologia para essa revolução será uma revolução social e econômica. Olha que bacana, né? Existe em teoria desde a última década. Os métodos são baseados na criptografia de chave pública. Só que olha o que ele fala aqui embaixo, ó. Obviamente o Estado tentará atrasar ou impedir a disseminação dessa tecnologia, citando preocupações de segurança nacional. Cara, isso aqui é sensacional, mano. Nós estamos falando de um documento que foi criado lá nos anos 90, né? A galera aí trazendo toda a questão cyberpunk, né? Manifesto criptoanarquista. O cara já estava cantando a bola pra gente, tá? Então o que o governo está fazendo agora é exatamente isso. Vai tentar atrasar, vai tentar impedir a disseminação da tecnologia, citando preocupações de segurança nacional. Coreia do Norte, Capitão Planeta, vamos salvar o mundo, né? O uso dessa tecnologia por traficantes de drogas e sonegadores de impostos, temores de desintegração social. Qualquer uma dessas preocupações será válida. A criptoanarquia permitirá a livre comercialização de segredos nacionais e comercialização de materiais ilícitos e roubados. Um mercado computadorizado anônimo permitirá que até, meu Jesus amado, até o estabelecimento de mercados horríveis de assassinatos e extorsões. Vários elementos criminosos e internacionais serão usuários ativos da Criptonet, mas isso não impedirá a propagação da anarquia criptográfica. Pessoal, uma coisa é fato, pessoal. Tudo isso que ele fala aqui é real. A gente sabe que existe dentro da questão da criptografia. Óbvio que existe, o ser humano é maldoso em todos os lugares, né? Só que usar disso para tentar desestimular e atrasar ou até parar a evolução natural da criptografia, né, da descentralização é algo absurdo, né? Então olha só, assim como a tecnologia de impressão alterou e reduziu o poder das guildas medievais,
a estrutura do poder social, os métodos criptográficos alterarão a natureza das empresas e a interferência do governo nas transações econômicas. A anarquia criptográfica, combinada com os mercados emergentes de informação, criarão um mercado líquido para qualquer material que possa ser colocado em palavras e imagens. E assim como uma invenção aparentemente menor, como arame farpado, tornou possível cercar grandes fazendas e granjas, alterando para sempre os conceitos de diretriz da terra e propriedades das fronteiras do Ocidente, também a descoberta aparentemente menor de um ramo arcano da matemática, ele se tornará um alicate que desmonta o arame farpado em toda a propriedade intelectual. Meu Deus do céu, cara, eu sou fã desse brother, infelizmente ele já não tá entre nós aqui, né? Infelizmente ele já faleceu. É um cara, assim, mano, ele foi muito importante, ele trabalhou na Intel há muito tempo, né? E, tipo, depois, até o final da vida dele, ele foi aí um criptoanarquista, né? Um cara que tentou trabalhar com essa questão da igualdade, essa questão da liberdade, essa questão de você ter a sua própria segurança e não depender de terceiros, né? Então, você entendendo esse processo aqui, pessoal, eu posso encerrar o meu vídeo de hoje. Esse vídeo que é um vídeo muito importante, não somente na notícia em relação ao governo americano, mas até alguns aprendizados e ensinamentos para que você que não entende um pouco, né, a respeito. A criptografia assimétrica, ela trouxe um poder para nós, ela trouxe uma liberdade para nós trabalharmos que é absurda, tá? Então pense o seguinte, você tem um texto original, esquece dinheiro, tá? Esquece que é uma criptomoeda, esquece. Você tem um texto que você precisa ler, e esse texto é super importante, tá? E esse texto vai chegar para você, tá? Ao invés dele chegar e simplesmente você usar uma empresa para abrir esse texto e essa empresa poder alterar ele, ter vários hackers e algumas coisas desse sentido, pensa o seguinte, você tem uma chave pública, uma chavezinha de qualquer rede que você tem, então MetaMask, Bitcoin, Ethereum, a sua chave pública, essa que você pode passar para as pessoas. Com essa chave você vai cifrar esse texto, ou seja, você vai pegar esse texto original e criptografar ele, tá? Então você vai fazer uma criptografia com ele. E desse texto você vai utilizar a sua chave privada, que você não pode passar para ninguém. É uma chave sua, né? Aquela chavezinha que você guarda, tá? Que é importante você, né? Pelo amor de Deus, sempre ter no lugar mais seguro possível. Você vai descriptografar esse texto nele aqui, original. Ou seja, você não precisou de ninguém. Simplesmente você precisou de uma tecnologia de criptografia assimétrica com a blockchain para você pegar um texto original e ler ele sem utilizar nenhum recurso terceiros. Essa é a luta da galera cyberpunk e essa é a luta do governo tentando destruir isso daqui. O governo não quer que você tenha essa liberdade. Entenda isso. O governo quer que você mande o textinho para que eles mandem para você as informações, que você pague para fazer isso e com isso você chegue pro texto original. Então, entenda isso e aí com isso eu finalizo a parada aqui, beleza? Coloca no comentário o que você achou desse vídeo, se você curtiu esse formato de vídeo, parece até uma aula, né? E vai entrar lá no meu grupo do Telegram, no meu Instagram, que vai ser um prazerzaço falar com vocês. No mais é isso, o professor anarquista aqui, o professor criptoanarquista vai embora, até mais, não esqueçam que conhecimento enriquece. Forte abraço, valeu, tchau.